Hum. Bom dia, meu amigo. Bom dia para todo mundo, bom dia para você, bom dia para os candidatos ao sucesso que estão vendo a gente. Bom dia, bom dia. O pessoal já vão guardando aqui o pessoal chegar, porque quando a gente começa a Isso. transmissão aqui o Instagram fica avisando pra galera que a gente já tá ao vivo. Já tem gente Mas entrando aí, ó. já tem gente entrando. Maravilha. Quem tiver entrando aí Bom dia das já Arábias, o avisa El das todos. Arábias, olha ele aí. É o El, tá aí. O El das Arábias. Aluno nosso ali do sexto semestre. Bom dia, Lins, beleza? O El é o Sheik das Arábias. É. É. Bom dia, meu povo. Hoje a gente tem um assunto aqui bem interessante, falar sobre growth, mentalidade para o crescimento com eficiência. É um assunto importante, principalmente na nossa vida corporativa. Quem trabalha, né, tem que pensar muito na questão do crescimento. Eu acho que é o principal patamar do investidor, do empreendedor, de qualquer pessoa que está buscando fazer algo na sua vida é a questão do crescimento. Eu vou passar a palavra aí para o nosso amigo Zanzoni, mas antes de passar, eu queria já começar com aquela pergunta bem básica, né? Você acredita, meu amigo Luciano Zanzoni, que a gente pode desenvolver novos talentos e habilidades? Independentemente da época que você esteja vivendo no mundo profissional. Nunca é tarde para você querer crescer. A evolução, seja ela pessoal, seja ela profissional, é fundamental, Eliel, para que a gente possa não só melhorar no mercado, como também ser visto no mercado. Isso é uma coisa importante da gente falar aqui, porque o profissional que quer crescer, o profissional que quer entrar nessa linha de growth, né? Growth é crescimento, tá, pessoal? Growth quer dizer crescimento. Por esse nome é um nome que está na moda. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso no mundo empresarial, mas essa estratégia de você crescer, de você impulsionar a sua carreira, ela é agora do século XXI, ela vem um pouquinho mais rápida para cá, e é justamente, se você trabalhar isso do ponto de vista empresarial, é justamente o fato de você crescer muito rápido com pouco recurso. Tá? Você não tem muito recurso, mas você impulsiona um crescimento. E aí as empresas estão atrás de profissionais que querem crescer. E às vezes sem muito recurso, mas são pessoas que fazem acontecer, são pessoas que correm atrás do desenvolvimento da sua carreira, tá? Seja através de um curso gratuito, e a gente tem aquele nosso portal, né, Eliel? O Gestão e Tecnologia, aqui no Insta, também no YouTube, e no Insta a gente está sempre colocando ofertas de emprego, cursos gratuitos, ofertas de estágio, para que a gente possa despertar em você que está vendo a gente agora essa capacidade de querer crescer, de querer ir atrás. Tem muito curso gratuito que às vezes é muito bom, que são ferramentas excelentes e que as pessoas, às vezes, porque é de graça não dá muito valor. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa perspectiva, sabe? Dentro dessa ótica do crescimento, do growth, a gente tem que mudar um pouco essa perspectiva de que, de graça a gente não dá valor. Não, a gente tem que aproveitar as oportunidades, principalmente aquelas que são colocadas à nossa disposição. Então, eu acho que essa questão do crescimento, Eliel, ela eu diria para você que é uma oportunidade que se coloca para cada um, e aí cabe a você dizer se você vai embarcar nisso ou não. O que o mercado anda querendo hoje, estou falando agora como analista de mercado, o que o mercado anda querendo hoje é que você cada vez mais mergulhe nessa área de crescimento, pessoal e profissional. E aí, aqueles profissionais que são muito desinteressados em relação a isso, geralmente não acham muita vaga no mercado, não. Por isso a importância da gente crescer. Com certeza. E se a pessoa não acredita que ele pode mudar, que ele pode crescer, que ele pode potencializar as competências e talentos que ela tem dentro de uma organização, se ela não se esforça para essas condições, então ela não pode esperar, por exemplo, que a sua organização toda se desenvolva. Esse é um processo primordial. Primeiro você tem que acreditar que você pode crescer, tá? E quando a gente fala muito do growth, a gente não pode pensar em algo estagnado, que a empresa tem que crescer. É a gente que precisa desenvolver habilidades ali dentro para que ela possa crescer. Uma empresa por si só,
ela não cresce sozinha. Assim, vamos dizer, ela não tem um crescimento simplesmente porque o dono está ali investindo um dinheiro nela para que isso possa acontecer. São as pessoas que estão trabalhando em conjunto que vai fazer com que essa empresa ela se fortaleça. Então, é importante, primeiramente, o funcionário ou a pessoa que está desenvolvendo o trabalho ali possa fazer a empresa crescer. Para que isso aconteça, ela tem que começar a mudando os seus hábitos de trabalho. Então, tem tudo a ver com o hábito. O hábito ele faz com que, se a pessoa tem um hábito ruim, por exemplo, ele faz com que o cérebro simplesmente sobreviva, fazendo aquela rotina. Tá? Então, quando você intensifica o hábito de melhorar nos processos que você está desenvolvendo, você evolui muito mais. Então, nas primeiras semanas de construção de um hábito, parece ser dolorido, não é isso? Quem já teve a tendência de mudar um hábito, seja praticando atividade física, seja mudando o hábito alimentar, seja fazendo leituras, seja estudando mais, se dedicando, acordando cedo, seja qual for o hábito, por exemplo, na produção disso, ele vai crescer, ele vai crescendo lentamente, mas depois que isso se torna um hábito, as coisas vão ficando muito melhor. Depois a gente vai tirar uma live só para hábitos, mas o crescimento tem tudo a ver com a forma como você muda a sua mentalidade, com a forma como você evolui. Então, todas as coisas que se tornam grandes, elas começaram pequenas. Então, para que haja um crescimento, para que a mentalidade de crescimento com eficiência, é preciso, primeiramente, mudar o hábito que a pessoa está praticando no dia a dia, senão ela não consegue evoluir. É verdade, crescimento tem a ver com iniciativa. Crescimento e iniciativa, eles caminham juntos. Se você não tiver iniciativa, você não cresce. E aí é uma coisa interessante, quem começou com esse negócio de growth, tá? Foi um cara chamado Sean Ellis, tá? Esse cara começou isso um pouquinho logo depois de 2010, ali, uns 10 anos atrás, uma coisa bem recente, só para você entender como é que é isso. Né? E essa era justamente a filosofia das startups que foram criadas do século XXI, né? No século Que é XXI. justamente você crescer muito com pouco recurso, crescer rápido com pouco recurso. Então, assim, eu costumo dizer, Léo, que quem faz as organizações são as pessoas. Então, se você não tiver um profissional voltado, com a iniciativa voltada para o crescimento, tá? Você vai estagnar como empresa. Tá? Então, o ideal é que a equipe de uma empresa seja toda focada nos objetivos estratégicos dela. Tá claro? Então, assim, por que uma startup cresce tanto? Porque o perfil de profissional que ela contrata, que ela faz questão de ter junto com ela, é um perfil que é um cara investigativo, que é um cara instintivo, que é um cara que não desiste fácil, que é um cara que tem iniciativa para poder fazer as coisas e que aproveita os dados que tem. Tá? Eu acho interessante a gente falar um pouco também, eu sei que ainda hoje nós vamos fazer isso, dessa filosofia de growth hacking, por exemplo, que é uma coisa que explodiu. Você que está me vendo agora, você já viu, por exemplo, sites que do nada explodiram. Por exemplo, Uber, por exemplo, Airbnb. Todo mundo usa essa estratégia de growth hacking. Ou seja, contratou pessoas que têm iniciativa de correr atrás, de ir atrás de dados, de ir atrás de informações, usam essas informações para impulsionar o crescimento. Essa é a filosofia. Então presta atenção, tudo aquilo que chega para você onde você trabalha, tá, vira uma ferramenta para que você impulsione o crescimento seu e o crescimento da organização. Então as pessoas às vezes fazem a coisa de maneira muito mecânica nas organizações, Eliel, e esquecem que o que elas estão buscando, o que as organizações estão buscando, são profissionais que aproveitem estratégias, tá certo? Daqui a pouco eu vou dar só um exemplo do Airbnb para você entender. É uma coisa fantástica. Só para você entender como é que o cara criou a filosofia do crescimento contínuo, do growth contínuo, né? A gente chama isso de estratégia de growth hacking, tá? E a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero colocar para você é o seguinte: você não consegue uma estratégia dessa, tá? Se você não tem profissionais com esse perfil, com essa iniciativa. Quem faz as empresas são as pessoas. Então, Com vamos certeza. procurar impulsionar o crescimento da nossa carreira. Como é que a gente vai impulsionar o crescimento da nossa carreira? Aproveitando essas oportunidades, fazendo disso um hábito. É correr atrás, é pegar informações que são relevantes para a sua carreira, para que você possa usá-las no mercado de trabalho, é ter um diferencial que 99% das pessoas, dos profissionais do mercado, não têm, porque fazem as coisas de maneira repetitiva. É por aí. Com certeza. Então, assim, falando um pouquinho disso, o poder assim, de controle não está mais antigamente como ficava na empresa.
que acontece? A empresa ela precisa hoje ser flexível o suficiente para que ela seja inovadora, correto? Então, a melhor forma de fazer isso é promover a mudança de cultura da empresa. A empresa ela precisa passar por uma mudança de cultura dentro da empresa, em que antes você tinha muita questão focada na força de trabalho das pessoas, mas aí o foco passou a não ser mais em obedecer, mas em si em aprender. Ou seja, a empresa antes, o patrão delegava algo para alguém, ele fazia aquela tarefa e a pessoa simplesmente executava, terminava e ia embora. Ou seja, isso fica estagnado, fica um growth fixed, né, que a gente chama, um crescimento fixo, fica só naquela. Vamos dizer, é a meta do mês, é aquele valor, nunca Sim, sim. muda. A Né? a gente nunca vai além, né? Nunca vai É. além, fica naquele valor. Então, ela passou a ter uma diversidade agora na questão do aprendizado, ou seja, as empresas estão buscando profissionais que querem aprender dentro da empresa e evoluir com ela. Ou seja, a mentalidade de crescimento a gente chama de growth mindset, né? Que a gente já falou de mindset aqui Já. anteriormente. E Uhum. descartar aquela cultura do grow fixed, que é a mentalidade fixa, ou seja, esses dois pontos. Qual a diferença entre um e outro? A mentalidade física, fixa, as pessoas elas acreditam que o potencial de cada um já está definido. Ou seja, você contratou uma pessoa só para executar aquela tarefa e ali ela não há mais espaço para mudança. Ela acha que ela tem que fazer aquele processo. Lembra do filme do Charlie Chaplin, né? Lá do Tempos me modernos. relembra aí. Tempos Modernos, exatamente. Tempos Que é um modernos. filme de, eu acho que quase 50 anos, né? Aquele filme. E Não, tem quase 100. tem quase 100, então tô É. jogando baixo aqui. Eu sei que ele é antigo. Então, o que acontece? As pessoas faziam processos. E aí, isso aí é uma mentalidade fixa. Quando passa a ter um growth mindset, ele já muda a mentalidade da pessoa, a pessoa já começa a pensar de forma diferente, ela deixa as possibilidades de crescimento abertas. As novas habilidades vão sendo adquiridas com o tempo. Então, essa pessoa, elas vão entender que, por exemplo, se ela errar, se ela falhar, se ela tiver algum problema, isso simplesmente vai fazer parte do seu caminho, porque elas já estão motivadas para ser mais criativas. Elas já estão acostumadas dentro do processo de crescimento. Então, o growth é justamente isso, pensando em você aprender mais. Por isso que a gente deu o tema para essa live de hoje, para a gente falar desse crescimento, mas principalmente mudando a mentalidade para que mude com eficiência. Não, e você entra numa inércia, né, cara? Você já entra numa dinâmica de movimento que acaba sendo importante para você e para a organização. A organização não quer ficar parada nunca, né? Não quer, Eu vou. nenhuma empresa hoje ela quer Ninguém contratar um quer. cara que Então, faça só a mesma coisa, ela quer alguém que evolua exatamente. dentro dela. Então, assim, aproveite as oportunidades que você vai ter na organização. Tá? Isso é importante. A organização coloca isso para você. Você vive situações no seu dia a dia, às vezes até fazendo uma tarefa rotineira, você vive situações no seu dia a dia que podem propiciar a você a capacidade de crescer em cima disso. Tá? Então, na verdade, um cara que entra na filosofia ou na perspectiva do growth é um cara que aproveita crescimento em tudo. Tá? É um cara que adotou o crescimento pessoal, profissional, corporativo, onde ele está inserido, como filosofia de vida. É um cara que não vai se contentar onde ele está. Ou seja, ele vai estar sempre buscando uma brecha, uma oportunidade de poder trazer para a empresa, trazer para a sua vida profissional alguma coisa que vá acrescentar para ele e para a organização onde ele trabalha. Com certeza. A mentalidade de crescimento ela é mais interessante para uma empresa quando as pessoas estão interessadas em trabalhar em conjunto com essa empresa. Por isso que muitas das vezes você precisa saber se você está realmente motivado para estar dentro da empresa. Porque se você não estiver motivado, o crescimento da empresa não vai acontecer. Então, talvez seja o momento de você analisar se realmente é aquele lugar que você queira ficar, porque se você está trabalhando num local que você não está feliz, não está motivado, não quer fazer as coisas, não quer aprender lá dentro, você pode estar contribuindo para
vamos dizer, a falência da empresa. Esse é um passo importante para a gente analisar. O decrescimento, né? A queda da empresa, a falência, e isso não vai ajudar no crescimento. Então, é importante, já pensando nessa possibilidade de estar trocando de emprego, ou fazendo outra atividade, de repente empreendendo, montando fazendo uma outra atividade que vai te impulsionar melhor dentro desse crescimento. Então, se você não está no local onde você está contribuindo com eficiência, meu amigo, talvez seja o melhor momento para você já analisar outras possibilidades de mercado para a tua vida. Não, e as empresas estão atrás desse profissional de growth hacking, né? Esse cara que entra nessa linha. É bom, interessante a gente falar, Eliel, que esse termo growth hacking, eu vou falar agora mais do termo corporativo, tá? Hacking, o pessoal acha que hacker, ou hacker, né? É um profissional que ganhou um caráter muito pejorativo no Brasil. Ah, o cara é hacker. Não. A questão do growth hacking, hacker é você pegar uma coisa e melhorar aquela coisa. Tá? Só Então, fazendo uma ponta aí rapidinho, até te cortando, explicar, porque como eu sou da área de tecnologia, é justamente isso. As pessoas têm um conceito errado que o hacker é a pessoa que vai invadir computador, é a pessoa que vai destruir. Na realidade, o hacker é o profissional que vai ser capaz de aprimorar, de melhorar e fazer algo com eficiência. Diferente do cracker, que vai ser o cara que vai invadir computador e aí tocar o terror. Pode continuar, então o termo growth hacking, tá? É um termo de você aprimorar o crescimento, tá? Porque o hacking aqui é aprimoramento, é você pegar uma coisa e melhorar ela. Eu vou dar um exemplo só para você entender que ficou famoso, que explodiu de uns anos para cá, para você ver o que é a filosofia do growth hacking, tá? Por exemplo, a Airbnb. Todo mundo já viu a Airbnb, onde você faz aqueles aluguéis de temporada, né? Todo mundo já viu isso. Como é que funcionou isso? Alguém da empresa, era uma startup, alguém chegou lá e descobriu que tinha uma plataforma lá que fazia classificados online. E aí ele começou a entrar em contato, tá certo, com essa plataforma e disse o seguinte: olha, você não quer anunciar na minha, não? Eu só vou cobrar de você se você alugar. E aí o pessoal começou a migrar para o Airbnb, tá certo? O que ele começou a fazer? Ele começou a tirar cliente da outra plataforma que cobrava pelo anúncio, não cobrava pelo aluguel. Ele aprimorou a ideia. Presta atenção no que é uma mentalidade de growth. Ele aprimorou a ideia. Ele pegou, por exemplo, da plataforma que fazia aluguéis, né, e cobrava pelo anúncio, e trouxe e falou assim: ó, se você anunciar comigo, você só paga se você vender, se você alugar. E o cara começou a migrar para ele. Beleza. Aí daqui a pouco ele começou. Ah, parou por aí? Não, não parou por aí. Ele começou a observar que dos clientes que vieram para a base dele, presta atenção como a mentalidade é sempre de crescimento. Ele começou a pensar o seguinte: não, desses clientes que estão vindo aqui, eu vou analisar quais que estão alugando mais. Olha só como é que é o negócio. E aí ele começou a entender que aqueles que tinham fotos melhores, olha como é que o cara pensa. Isso é com a mentalidade de crescimento. Aqueles que têm fotos mais bem produzidas, fotos melhores, são os que mais alugam. O que ele começou melhor? Que lucravam mais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma equipe de fotógrafo profissional para poder tirar fotos profissionais. E vou botar isso num padrão da minha empresa. Ele começou a entender isso. Falou: olha, se eu botar fotos mais bem produzidas, que tinha uns caras que mandavam umas fotos com o quarto desarrumado, que mandavam umas fotos escuras. Ele falou: não, vamos arrumar, vamos botar um padrão. Então ele contratou uma equipe de fotógrafos. Olha o que é a mentalidade growth. Tá? O cara contratou, não, a gente percebeu que com a qualidade melhor de imagem aluga mais. Então bora. Entendeu? E aí começou a fazer isso. Daqui a pouco todo mundo começou a seguir. A mesma coisa, o Uber, né? Quando você vai de Uber hoje, entrou no famoso boca a boca. Viralizou. É isso que eu estou falando para você. Então, a mentalidade do growth é o profissional que faz com que a empresa viralize mesmo. E acaba virando um marketing viral. Você, por exemplo, você quando vai andar de Uber hoje, de aplicativo, você não fala: eu andei de aplicativo. Não, você fala: eu andei de Uber. Então é isso aí, é você viralizar na cabeça das pessoas. Agora, para ele chegar a isso, claro que ele analisou dados da empresa, ele foi atrás. Esse é o profissional que cresce, percebeu? É isso que eu quero mostrar para você. A empresa está atrás desse cara. Esse cara falou assim: cara, dá para a gente poder ganhar mais dinheiro se a gente profissionalizar as fotos do site. E aí o cara percebeu isso. Mas como é que ele fez isso? Foi um achismo? Não. Ele estudou os que mais alugavam.
Ele pegou as empresas que mais estavam ali, os clientes que mais estavam ali vendendo e alugando, e falou, cara, por que esse cara vende mais do que os outros? E ele descobriu. Então é isso que eu quero colocar para vocês. Essa mentalidade de crescimento é você perceber as oportunidades e sempre voltar essas oportunidades para o teu crescimento, para o crescimento da organização. Entendeu como é que é? Esse é o profissional que a organização anda buscando hoje em dia. Você falou aí do Uber, lembrei que a pessoa pega um aplicativo até o 99, né? E aí ela não fala para ninguém, eu vim de 99, a pessoa vem de Uber. Vem de Uber, quer dizer, viralizou a tal ponto que Viralizou virou a tal ponto. sinônimo do serviço. Eles tiveram vamos dizer assim, uma sacada muito boa aí para eles já entrarem assim no mercado de uma forma que as pessoas hoje ninguém fala que eu vim de Cabify, eu vim de 99, a pessoa fala eu vim Não, de é Uber. Uber. É igual a Gillette, né? A lâmina de barbear no passado, a marca ficou tão forte, é quando a marca já se sobressai ao tipo de serviço. Bombril é uma opção dessa Maisena, questão da Maisena, pessoa. né? Exato, a pessoa pensa que a marca se torna mais forte do que o produto. Né? Isso é uma visão de crescimento, de growth, né? De growth. Exatamente. Exatamente, é uma visão de crescimento muito grande. Tem uma pesquisa que eu queria falar também da professora Carol Dweck. Ela é da Universidade de Stanford, é da área da psicologia, claro. E o pessoal da psicologia analisa todo tipo de comportamento da plasticidade humana. E nesse experimento que ela fez há uns 30 anos atrás, que já pensando nessa possibilidade, ela analisou dois grupos de crianças e um grupo ela chamava de crianças talentosas, que já tinha algo nato da vida delas ali, dava uma tarefa para elas fazerem. Para um outro grupo, ela começou a chamar muito de inteligentes. Olha, vocês são inteligentes, ou seja, você tem uma mentalidade de crescimento. Só que ela observou que aquele pessoal, aquele grupo de crianças que ela falava que eles eram talentosos, o que acontecia? Eles ficaram estagnados. Porque eles achavam que o talento já estava nato, que eles já conseguiam fazer aquilo ali, eles não conseguiram evoluir. Agora, aquele grupo que ela chamava de inteligente, eles cresciam sempre. Ou seja, sempre ela dava uma tarefa mais difícil para ele, um quebra-cabeça mais difícil, e eles conseguiam resolver. É isso que, por exemplo, faz com que a pessoa evolua. Quando a pessoa tem a mentalidade de crescimento, ela sempre vai pensar que pode evoluir mais. Ela nunca vai se conformar com o patamar inicial que ela está. Ou seja, ela sempre vai evoluir constantemente. Ela não vai acreditar que ela está nato daquilo. Isso. Ela vai ser movida a desafio, né, Leão? Ela vai ser movida a desafio, que é o combustível para qualquer empresa, empreendimento, trabalho, tudo que você vai fazer na sua vida, o que move são desafios. Porque no desafio, às vezes você vai errar, às vezes você vai fracassar, às vezes você vai ter algo que vai te barrar, mas se você tem essa mentalidade de crescer sempre, nada vai te impedir de você evoluir constantemente. Então, a diferença hoje dessas mentalidades é justamente isso aí. Você pensar sempre na evolução. Tá? Boa. E é interessante a gente trabalhar essa questão do growth, tá? Dentro do ponto de vista empresarial, que eu quero colocar para você que está me vendo agora, o que as empresas buscam nessa estratégia de growth hacking, por exemplo, para você poder viralizar. Para que você se adeque, para que você se encaixe nesse tipo de perfil profissional, tá? Para que você se veja aí, e se você não se vê e te interessar, que você efetivamente corra atrás de adquirir esse tipo de competência para você entrar nessa área. Só lembrando que essa filosofia do growth, tá? Ela é trabalhada que a gente chama de AARRR, ou 2A, 3R. Tá? O que é o AARRR? Só para você entender. A aquisição de novos clientes, ativação de novos clientes e os 3 R's lá, receita, retenção e referência. Então, só para você entender, depois você pesquisa um pouco sobre isso, você que está vendo a gente não vai poder entrar nesse tipo de detalhe aqui, mas o profissional do growth, tá, é um cara, ou dentro da filosofia growth, é um cara que está o tempo todo buscando adquirir e buscando ativar o cliente. Então, olha só, o que é o ativar? É você tornar toda a experiência que a organização tem com ele o negócio mais agradável possível. E aí você acaba viralizando. Tá? Você está ativando um cliente para que ele venha fazer parte da tua organização. Então, começa a entender que tipo de competência você tem que ter em relação a isso. Se é necessário, por exemplo, que você tenha um treinamento, você tem que ser um bom analista de dados para você saber como é que estão as análises do perfil dos clientes que você tem que ter. Você tem que ser um conhecedor de pessoas. Então, comece a investir nisso. Tá? Comece a investir em analisar perfil de mercado, perfil de cliente da organização
organização onde você está. Começa a fazer uma segmentação onde você trabalha, se é que você já trabalha e está nos vendo agora. Começa a fazer uma segmentação de mercado. Esse mercado que eu atuo, ele está dividido em quê? Qual é o perfil básico de cliente que nós temos aqui? Como é que esse cara se comporta? Então é isso que a empresa está querendo, é um cara que vá além. Ninguém te pediu para fazer isso. Ninguém vai te pedir para fazer isso num primeiro momento. Você que vai ter que ter a iniciativa de fazer. Por isso que eu falei para você que growth, que é crescimento, e iniciativa são coisas que caminham juntas. Se você não tiver, você não tem sucesso no mundo corporativo de hoje. Ainda mais dentro dessa nova filosofia que está surgindo de startup. Tá? Aquelas empresas que crescem muito e com pouquíssimo recurso. Essa é a filosofia. Ninguém aqui está falando para cara que é multimilionário. Nós estamos falando para pessoas que estão querendo crescer, estão querendo um lugar ao sol. Então, assim, Iniciantes, você né? tem que se encaixar, é iniciante, você tem que se encaixar nessa filosofia, cara. Você que está me vendo agora, você tem que se encaixar nessa mentalidade de que não, eu não posso me conformar com o que está acontecendo. Eu tenho que criar novas oportunidades. Se não existe, se eu não estou vendo nenhuma, eu não vou sentar aqui, como o professor Eliel falou, como aquelas crianças, não, já sou bom nisso aqui, eu vou ficar quieto aqui. Não, eu vou ter que fazer acontecer. Então, preste atenção, a estratégia de crescimento é uma coisa interessante você pensar nisso. A estratégia de crescimento é você aproveitar as potencialidades que você tem, tá? Mas criando condições para que você possa exercê-la. Tá? E ninguém cria condição, por mais gênio que seja, ninguém cria condições se não suar a camisa, amigão. Você vai ter que ralar. Você vai ter que ralar. Tá? Eu lamento dizer, a vida não vai chegar para você que está deitado na rede. A vida boa não vai chegar para você que está deitado na rede tomando a sua limonada. Não, não vai. A vida vai vir, a vida de sucesso vai vir para aquele que tem a mentalidade do sucesso. E a mentalidade de sucesso, um dia nós fizemos uma postagem sobre isso, né, Leão? É acordar cedo, amigo. Acordar cedo, não tem É jeito. suar a camisa, é dormir tarde, é você recusar ir para uma balada porque você tem um assunto profissional para resolver. Num primeiro momento, você precisa fazer isso. Vai ter que abrir mão de algumas coisas. A Aprendizado mentalidade constante, né? aprendizado constante, não pode Não parar de tem jeito. aprender. Ou seja, você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta, às vezes, para você fazer. Vocês acham que é agradável para mim, professor Eliel, acordar cedaço aqui para a gente poder fazer a live? É claro que o corpo pede para a gente ficar na cama, mas a gente sabe da nossa necessidade. A gente sabe que a gente está abrindo uma nova fronteira na nossa vida profissional. E abrir fronteira é igual, Eliel, é igual você... Eu trabalhei no agronegócio, sabe? E quando você vai plantar algum tipo de plantação, alguma roça, que você pega a terra nua, você tem que primeiro passar o que a gente chama de corrente. Você tem que arrancar tudo que está lá, cara. Tem árvore, tem pedra, tem toco de madeira, aí você tem que sair arrancando tudo. Isso demora, cara. Essa limpeza do terreno demora. Tá? Preparação Agora, quando manual. ela é feita, ela dá trabalho, tá certo? Você tem que passar várias vezes porque fica um resíduo, você tem que limpar o terreno para que você possa preparar o solo. Então, growth é isso. Você tem que lembrar que a planta não chega lá em cima, na época de colher, se você não se dedicar lá atrás, primeiro a limpar o terreno. Então, vamos limpar. Do ponto de vista profissional, quais são as suas prioridades? Do ponto de vista profissional, o que é que você quer dar como impulso na tua carreira? É isso que é a prioridade? Limpa o resto. Tira aquilo que não vai atrapalhar. Foca no que você quer. Essa é a mentalidade de growth. Essa é a mentalidade do crescimento. Foca onde você quer e aí nesse crescimento você vai descobrir as oportunidades, você vai crescer, você vai aprimorar seus conhecimentos e as empresas vão começar a se interessar por você pelo perfil que você tem. Beleza. Eu queria falar um pouquinho, assim, em relação a você ter essa mentalidade de crescimento, fará com que você vai enxergar a vida de uma forma mais positiva, com certeza, e você conseguirá resolver questões que são mais difíceis, né? Então, por exemplo, o cara que tem a mentalidade de growth, até o líder também, ele precisa ter essa mentalidade dentro dessa empresa. Eu creio que todo Com mundo certeza. que tem esse anseio, porque não se, o pessoal costuma dizer assim, formação e líder. Eu acho estranho quando eu vejo isso, porque na verdade o líder ele é meio que nato, né? Ele nasce uma pessoa com um perfil de liderança. E aí esse líder ele precisa ter ele tem que ter uma visão apreciativa de pessoas dentro da organização com foco nas pessoas e nas forças que ela possui e não nas fraquezas. Ou seja, isso é um ponto principal
para ele já se destacar. Outra coisa é lidar com erros como forma de aprendizado. Toda vez que a pessoa está querendo evoluir, ele precisa enxergar o erro como uma forma de aprendizado e não como motivo de vergonha ou punição. Não, Tá? porque vai errar, amigo. Vai errar. Exatamente. Vai errar, isso é fato. Essa semana eu vi uma postagem que até me admirou, né? Uma professora da UDF que ela publicou em relação a uma pessoa que foi demitida porque a empresa não conseguiu a meta daquele dia. O cara teve muito prejuízo, juntou todo mundo ali e falou assim, ó, fez que nem um paredão do Big Brother. Colocou todo mundo e vamos votar aqui quem vai ser demitido hoje. Desse sentido. Então, assim, cara, claro que isso aí vai dar um problema de causa trabalhista enorme, né, para a Não, empresa. e total ausência de estratégia empresarial, né? O cara não sabe Exato. como é que faz. Então, assim, uma empresa que não visa no crescimento, ela tem esse tipo de atitude. Então, assim, É. valorizar não também somente os resultados, mas também o esforço e o processo que a pessoa levou para conseguir. Fornecer feedback também para que promovam aprendizados futuros. Também reforçar, né, fornecer feedback para que possam fornecer um aprendizado de sucesso que possam ocorrer futuramente, proporcionar recursos para que o crescimento seja contínuo, ser confiável para as pessoas, para passar segurança para as pessoas, informar por que a empresa está buscando aquele crescimento, sempre deixar isso claro. É importante para o gestor ele pensar, deixar claro para a sua equipe por que eles têm que focar no crescimento da empresa. Até mesmo, de repente, ali gratificando as pessoas de alguma forma, né? Para que as pessoas tenham incentivo e continuem esforçando para o crescimento dentro dali. Ou seja, deixar um canal de comunicação sempre aberto para que as pessoas possam chegar. Porque senão a pessoa vai se esforçar tanto pelos outros e não vai ocorrer nada. Então, eu até fiz uma postagem outro dia nesse sentido. Ou você vai estar nos planos de alguém, você vai fazer os seus próprios planos, ou você vai ser o plano de alguém. Então, se a pessoa não consegue fazer os seus próprios planos, investir, seja empreender, seja iniciar um negócio, seja fazer qualquer coisa para si próprio, ele vai ter que participar dos outros. E para você participar do plano dos outros, você tem que trabalhar, porque senão o mercado te corta. O mercado vai tirar você se você simplesmente você tá ali só como repetição de tarefa para no final do mês eu ter aquele meu salário fixo. Tem muita gente que tem essa mentalidade. Se acostuma. Evoluir dentro disso, e a gente falou. Deu uma pausa aqui, né? Já voltou? Agora voltou. A gente falou na semana passada dessa questão dos empregos, né? Acho que foi 2 lives atrás, dos empregos que tem mudado, exatamente. E imagina só, eu pensei nisso aqui agora, imagina só se o cobrador nunca tivesse uma mentalidade de crescimento para ser motorista. Logo, não vai ter mais essa profissão no mercado. Não. Ele já vai... Ou, se ele não aprender a dirigir ali, controlar o veículo, ele simplesmente vai ser uma pessoa desempregada, se ele só sabe fazer aquilo. Ou seja, todo tipo de profissão que a gente tem no mercado, que as pessoas não evoluíram com o tempo, essas pessoas tendem a sair do mercado. Todas, não existe nenhum tipo de profissão que a pessoa não tem que ter crescimento e vai ficar aquilo fazendo a vida toda. Ou seja, se ela não pensar no growth, no crescimento, se ela não mudar a mentalidade dela e fazer aquilo com eficiência, jamais ela vai se manter no mercado. A vantagem do growth é justamente essa. Você faz um mindset, né? Você reprograma a sua mente para algumas coisas, de maneira que assim, você sempre será, se você é um profissional que tem o growth como filosofia, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista profissional e tal, você é um cara que vai estar sempre um passo à frente. Então você vai estar sempre criando para a tua empresa, para o lugar onde você trabalha, uma nova oportunidade, tá? Uma frente de negócio que não tinha, uma análise que poderia ser aprimorada. E aí isso aí faz com que a tua profissão, a tua experiência junto àquela organização, ela se torne cada vez mais necessária, queridão. Entendeu? Então você vai aproveitar que todo mundo está na mesmice e vai dar um jeito de se destacar. E vai se destacar onde a empresa mais quer você, trazendo o cliente para ela. Percebeu o processo?
Então, assim, aumentando, maximizando o lucro dela, eu quero saber qual é a empresa que não quer um profissional que maximize o lucro dela, sabe? Agora, para isso, você tem que sair da repetição, do rame-rame. Você tem que começar a dizer o seguinte, olha, a minha carreira, ela não vai ser pautada só pelas tarefas repetidas. Não, eu vou ter que estar sempre um passo à frente dos demais. Isso não é brigar com ninguém, não, isso é uma questão de vida pessoal, é seu objetivo de vida. Eu quero estar sempre evoluindo, eu quero estar sempre um passo à frente, de maneira que a minha função aqui, por exemplo, se eu sou um auxiliar administrativo, ali, eu vou falar para quem trabalha com administração. Se eu entro como um auxiliar administrativo, eu não posso ser um auxiliar administrativo comum, cara. Eu tenho que ser um auxiliar administrativo que traga para a minha organização alguma coisa a mais, algo mais, um plus, digamos assim. Tá? Então, eu preciso analisar informações, eu preciso saber entender o perfil de mercado, eu preciso entender como que a empresa trabalha, para que eu possa estar sempre bolando alguma coisa aqui dentro da minha cabeça, tá certo? No sentido de que eu me faça necessário. Então, assim, a mentalidade do growth é uma mentalidade de se faça necessário. Quando você busca o crescimento o tempo todo, você se faz necessário. Quando você busca o seu crescimento e o crescimento da organização que você trabalha, claro, presta atenção no que eu vou falar, não é só o seu. Tem que ser o seu alinhado com a organização que você trabalha. Claro que você não vai buscar seus objetivos e largar a organização de dados, porque senão você vai queimar seu filme. Tá claro? Mas se você alinha os seus objetivos ao da organização que você trabalha, você se transforma num profissional indispensável. Por mais simples que seja a sua função na empresa. Então, essa é a mentalidade de crescimento, de você aprimorar o tempo todo. Então, vamos crescer, vamos aprender mais, vamos saber qual é o perfil, vamos saber como a gente pode melhorar. Se a gente não tem um tipo de interação com o nosso cliente, por que a gente não cria um tipo de interação novo? Estude isso, estude o perfil, estude o que o seu cliente quer, estude o que a sua empresa quer, estude o que ela necessita, estude o que o mercado onde ela está inserida deseja, tá certo? Para que você possa perfeitamente se enquadrar como alguém indispensável. Então a mentalidade growth é uma mentalidade de tornar você alguém que é imprescindível nas organizações. Beleza? Beleza. Você falou uma coisa bem interessante aí, que é tornar-se um profissional indispensável, né? As pessoas costumam muito chamar aquela frase assim, ah, ninguém é insubstituível. Mas você dentro de uma organização pode se tornar, sim, um Oh, profissional indispensável. Se você tiver elementos chaves, se você tem um conhecimento, você às vezes tem um investimento muito grande, tá? Uma certa vez, dentro de uma organização, alguém queria fazer minha demissão, e o gestor daquela instituição, porque vinha de uma outra, chegou a falar assim: não, mas nós estamos investindo nessa pessoa, nós não podemos tirar essa pessoa daqui porque nós estamos investindo nela, não faz sentido. Nós estamos já investindo, tem trabalhos que só ela normalmente faz aqui e não tem condições. Então, e eu me tornei indispensável naquele sentido ali. Tá? Mas assim, para você te ajudar te inspirar, melhor dizendo assim, no processo de mudança, você precisa primeiramente olhar-se, né, internamente para entender-se no processo. Ou seja, você para ir atrás de algo novo, melhor, mais produtivo e mais prazeroso para você trabalhar. Sim, a palavra prazer e trabalho pode sim pode ser permitidas da mesma frase. Tem muita gente que trabalha hoje e não tem prazer naquilo que faz, e essas atitudes que a pessoa faz é porque ela não está fazendo aquilo que ela gosta ou ela está totalmente satisfeita com aquilo. E esse grau de satisfação é ruim para você, é ruim para o negócio, porque você vai impedir o crescimento. Tá bom? Eu já queria passar para o professor Zanzoni fazer suas considerações finais. A gente já está nos finalmente da nossa live. bom, então eu quero agradecer, Léo, essa oportunidade, mais uma nossa, mais uma live juntos, e dizer a você o seguinte: ninguém consegue ser indispensável se não tiver disciplina. Ninguém consegue ser indispensável se não tiver iniciativa. Então, mantenha o foco. Por mais que a vida conspire contra você, mantenha o foco.
A vitória chega, o sucesso chega para profissionais que mantêm o foco. O sucesso chega para profissionais que não perdem a iniciativa, mesmo quando as circunstâncias são negativas. Então, eu não vou me deixar levar pelo que está acontecendo ao meu redor. O que eu procuro é focar naquilo que eu quero para mim e para a empresa onde eu trabalho. Mantenha o foco, trabalhe como se você fosse indispensável, mesmo que você não seja no primeiro momento. Porque se você trabalha como se você fosse indispensável, um dia você será indispensável. É muito bom você chegar numa organização e às vezes você querer entregar o cargo e as pessoas não aceitarem que você entregue o cargo, É, porque gostam de trabalhar com você. Eu tive essa oportunidade já. E às vezes, mesmo depois que saí, profissionais me procurarem, dizendo que eu precisava voltar, que eu estava fazendo falta. Então é isso, Eliel, que faz a diferença no mundo corporativo. Sabe? Então, se a gente buscar isso o tempo todo, lembre só de uma coisa, crescimento, uma coisa importante, growth não é crescimento a qualquer custo. Preste atenção. Crescimento com princípios, crescimento com escrúpulos, crescimento com ética. Você não vai crescer em cima do insucesso ou do fracasso de ninguém. Então preste atenção. O crescimento ele tem regras. A gente trabalha do ponto de vista ético. Ah, não é porque eu sou ambicioso que eu vou sair por aí passando por cima de todo mundo. Você não é trator. Você é um profissional. Então, por favor, cresça, mas cresça com ética. Bom colega, bom trabalhador, bom profissional, assíduo. Cresça com ética, tá? Não querendo tomar o lugar de ninguém, porque o lugar que Deus tem para os outros é dos outros. O lugar que Deus tem para você é seu. Então, aprenda que há um lugar ao sol para você. Para quem trabalha, Deus vai preparar um lugar para você. Então, queridão, ética. Candidato ao sucesso cresce com ética. Candidato ao sucesso cresce com princípios. Candidato ao sucesso cresce com valores. Então, o crescimento não é um valor em si mesmo. Ele é feito e construído em cima de princípios. Bom dia para você, candidato ao sucesso, candidato ao sucesso. bom dia, né? Deus abençoe vocês, mas lembre-se também, sejam criativos, sejam exploradores, mas principalmente pense também em ser ágil, analítico, analisar todos os pontos para que vocês possam se sair bem na vida e cresçam, né? Então, growth é a palavra aí do momento. Até uma próxima terça estaremos de volta aí. Um abraço, gente. Valeu, pessoal. Abraço. Show de bola.